Galera, aqui é o Thiago do canal Bronco Poesia, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se e não esqueça de ativar todas as notificações. E conforme prometido, hoje é dia de resenha. É o seguinte, o livro que eu estou trazendo para vocês hoje é o Clube do Livro dos Homens, da Alicia Quay Adams. É um livro que está sendo muito bem falado e hoje eu quero falar um pouquinho sobre ele. Esse livro ele é escrito em terceira pessoa, que já facilita muito. Mas a escrita da autora, da Alicia Quay Adams, é muito corrida, é muito fácil de se entender. Então você consegue ler esse livro em 1 ou 2 dias. Esse livro tem como personagens principais o Gavin Scott e a Thea. O Gavin é aquele mega, hiper, grande jogador de beisebol. Ele é famoso, ele é aquele cara bonitão, atlético, que deixa várias mulheres apaixonadas por ele pelo porte físico dele. E até por outro lado é sua esposa, aquela que vive pro marido, para a carreira dele, para fazer com que as pessoas o vejam bem. Só que não existe relacionamento perfeito. E é isso que a autora coloca nesse livro. Ela traz alguns assuntos que eu consegui perceber aos poucos, né? Dentre eles, a questão de um relacionamento abusivo, onde uma pessoa tem que abrir mão dos seus sonhos por conta da outra, a questão do divórcio, os ciúmes, a possessividade de um irmão com a outra. E consegui também perceber nesse livro a questão dos traumas. Ela trabalha a questão de que todos nós temos traumas e que esses traumas eles fazem parte do seu passado, mas eles vão estar perpetuando no presente e se você não resolver, eles vão estar sempre no seu futuro. Pois bem, o livro ele inicia com Gavin tomando todas em um hotel, de ressaca, inclusive. Porque ele descobre, após um dia muito especial na carreira dele, que ele consegue fazer a pontuação máxima no beisebol, e após ter uma noite de amor com a sua esposa, ele descobre que sua esposa está tendo grandes prazeres sexuais, coisas que até então ela não tinha mostrado nesses últimos anos de casamento. Ou seja, ela nunca tinha tido prazer até aquela data. E aí ele fica assim, você nunca fez sexo desse jeito. Aí ela fica desconcertada. Aí ele pergunta, você fingia? E ela fala que fingia ter prazer com ele na cama. E isso pra ele foi um choque. Acabou toda e qualquer ideia de casamento perfeito. E aí a Thea expulsa o Gavin e manda ele pro hotel. E lá no hotel, que ele tá tomando todas, ele tá de ressaca, ele começa a vomitar, os colegas dele chegam e falam pra ele assim, tanto o Mark, Del e o Russo que tem problemas digestivos. Eles pegam e dizem assim, olha, não é o momento de você procurar sua esposa. A gente já está sabendo que você foi expulso de casa, mas dê um tempo, nós vamos lhe ajudar. E ele, vocês vão me ajudar? Como? Como é que vocês vão me ajudar? E ele não escuta os colegas e vai até a Thea. Quando ele chega lá na casa deles, a Thea está quebrando uma parede, metendo martelada na parede. E nesse meio tempo em que ele chega até a casa deles, ela tá tendo um papo com a Liv, que é a irmã dela. E a irmã dela tá super feliz porque ela está decidida a se separar do Gavin. Porque aí vai ser novamente ela, a Thea e a Liv juntas. Não vai ter o terceiro, que é o Gavin. E aí você já vê que tem uma certa possessividade na relação entre irmãos aí. Quando o Gavin chega, ele tenta meio que dialogar com a Thea. O Gavin pega e dá um beijo na Thea forçado.
Ou seja, não respeita a opinião dela pra nada, nem no momento que ela quer ficar sozinha. Pois bem, a Thea bota o Gavin para correr. Em um determinado momento, o livro ele vai trazer que a Thea ela para um pouco assim para pensar sobre a vida dela, sobre como foi ser criado por pais divorciados. E ela tem uma mágoa muito grande da mãe e do pai, porque quando eles se separaram, ambos deixaram tanto ela e a irmã de lado. E aí ficou somente a Liv e a Thea juntas para crescerem e uma cuidar da outra. Aí tem uma questão, um ponto aí. Esse é o primeiro trauma da Thea e que também é da Liv. E aí ela para e pensa: eu quero que minhas filhas passem pela mesma coisa que eu passei no momento do divórcio, onde eu nem sei se eu vou ficar com essa casa, que é o local onde elas têm as melhores lembranças, minha e do Gavin. E aí ela chama o Gavin, vão conversar e ela faz a seguinte proposta: você realmente quer me conquistar? Você realmente diz que me ama, pois você tem até o Natal para provar isso. Ele tinha pedido um tempo maior, mas ela disse não, até o Natal. Se ele não provar, ela vai se separar. Beleza. Aí o Gavin, ele também faz suas exigências, que pelo menos toda noite que ele estiver na casa, ele vai dormir no quarto de hóspede, mas que pelo menos todas as noites ele possa dar um beijo nela de boa noite. E assim, a história começa a se desenrolar nisso. Ele volta para dentro de casa, fica no quarto de hóspedes, e até tentando se esquivar a todo momento dele e ele tentando reconquistar. Aí ele descobre que existe um clube, o Clube do Livro dos Homens, onde os colegas dele de beisebol e alguns empresários, eles se reúnem semanalmente para estar falando sobre livros de romance. Ah, o Scott, o Gavin Scott chega, vocês se reúnem para ler livro de romance? O que romance vai me ajudar a conquistar minha esposa? E eles vão explicar que cada livro de romance traz uma história que as esposas deles gostam, como elas gostariam de ser tratadas. Seriam como fosse a personagem daquele livro. E aí, eles oferecem um livro pro Gavin. Bora fazer um teste. Pega esse livro e começa a ler. Deixa de ser cabeça dura e começa a ler esse livro. Que é o livro Cortejando uma Condessa. E aí ele vai lendo esse livro. Mas ele não segue nada que está no livro. Ao contrário. Ele pega e vai metendo os pés pelas mãos e isso vai chateando a Thea. O Gavin, ele faz parte de um clube de beisebol, de um time de beisebol, certo? E até, como sua esposa, tem que acompanhar. Então sempre tem um encontro das famílias do time, onde eles vão conversar e tal. E lá tem uma personagem insuportável chamada Rachel. Essa personagem é tipo a primeira dama do clube de esposas do time de beisebol da cidade. E só pode ficar nesse círculo quem tiver seus casamentos perfeitos. E aí ela descobre que a Thea e o Gavin estão passando por uma crise. Aí ela começa a escolher a Thea, sendo que a Thea não faz questão mesmo de estar nesse meio. Pois bem, Rachel começa a jogar umas piadas, umas indiretas. Inclusive, eu tô sabendo que você e o Gavin não estão bem no seu relacionamento. O que a Rachel tem a ver com a vida dos outros? Mas enfim, ela se mete. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você é satisfeita com o seu casamento? Você é satisfeita em abrir mão da sua carreira, que você tinha uma carreira de origem para viver o sonho do seu marido? Ela ficou sem, de certa forma, sem responder. Ela disse que era feliz porque ela tinha que viver para ajudar na carreira do marido, para alavancar grande sucesso. E na cabeça da Rachel, a Thea era uma zebra que tinha entrado naquele clube, porque ela deu o golpe do baú. Quando o Gavin e a Thea se conheceram, eles eram muito jovens. A Thea engravidou e eles logo se casaram em seguida. Eles não tiveram oportunidade de desenvolver um relacionamento de uma forma mais saudável.
Pois bem, nesse momento as crianças estão brincando e tal, e eles resolvem ir para casa. Quando eles resolvem ir para casa, uma das filhas deles começa a ter dor de barriga. E quando elas chegam em casa, a menina começa a botar tudo para fora. Botar tudo para fora, dando diarreia, passando mal. E aí até olha pro Gavi e diz, não, eu vou banhar as meninas. Não, eu posso ajudar. Beleza, até a sobe, vai dar banho nas meninas. E aí o Gavin fica lá embaixo. Quando ele sobe, até diz assim, pega uma toalha para as meninas, para enxugar as meninas. Aí ele olha assim para ela, oxe, onde é que ficam guardadas as toalhas? Ah, minha amiga, até ela fica com raiva. Fica com muita raiva. Por quê? Como é que o cara tem a casa dele e não sabe onde fica nem as toalhas? Isso já demonstra que ele pouco se importava com o mundo da família dele. É isso que a autora traz. Não existe relacionamento perfeito. Isso aí chateia até essas pequenas coisas. É como se só ela tivesse que se importar com a família, com as crianças e tal. E ele vivia a vida de beisebol, viajando, enquanto ela tomava conta de casa. A famosa dona do lar. Beleza. Quando a gente pensa que as coisas podem melhorar, aí o Gavin, ele começa a escutar os conselhos dos amigos. E aí a Thea, ela tem uma vontade muito grande de voltar a estudar. Porque como ela engravidou muito cedo e ele se tornou um grande astro do beisebol, ela abriu mão da sua vida por ele. E aí ele começa a entender que ele precisa escutar mais a esposa dele. Que ele precisa entender o mundo dela. Aí o Gavi começa a usar alguns jargões lá que ele começa a aprender no livro. Ele começa a tentar escutar mais a Thea. E é um belo dia, ele marca um encontro. Porque fora aquela questão de dar um beijo toda noite, eles teriam um encontro uma vez ao mês até a data do Natal. Em um desses encontros, o Gavi ele resolve fazer uma surpresa para ela. O encontro vai ser no local de arquitetura, nessas lojas que vende coisas de arquitetura. Aí ela fica encantada. Mas ela, no interior dela, diz assim, mas você quer realmente fazer isso? Porque quando eu entro nesse tipo de loja, eu me torno uma criança. E ele disse, não, eu quero. Eu quero, porque eu quero estar junto de você. E isso é muito bacana, porque aí a história vai se desenrolando num amadurecimento do relacionamento deles. Certo? E aí o que acontece depois disso? Até ela começa a mostrar pra ele que realmente ela tem alguns traumas. Mas eu acho que o up, vamos dizer assim, dessa história, é quando o Gavin também ele começa a se desconstruir enquanto homem, enquanto machista que ele é. Primeiro porque assim, ele começa a entender de que um relacionamento tem que ser compartilhado e conversado. Segundo, ele começa a entender que o prazer não tem que ser só ele, tem que ser de ambos. E terceiro, ele começa a reencontrar lá atrás aquela esposa e aquele marido que um se encantou pelo outro. No momento em que eles vão desenrolando a história, eles começam a se envolver mais. Então, uma bela noite, eles resolvem ler. E essa leitura, diga-se de passagem, passa também no livro Conquistando a Condessa, que está dentro do livro O Clube do Livro dos Homens. E ele usa isso como uma tática. E nessa conversa vai, conversa vez, começa a ter uma relação
sexual e vão conhecendo um o corpo do outro. E por fim, mas não menos importante, eles voltam a se gostarem. Resumir aqui para vocês, o livro em si, ele no finalzinho eles retornam, ela procura resolver seus traumas de infância, indo ao casamento do pai, conversando com o pai, desabafando com o pai. Eu não vou dizer o que é que ela fala e desabafa com o pai para não dar spoiler. E isso faz com que ela se sinta livre, que ela tenha tirado as cruzes das costas. Então esse livro, ele é um livro que tem vários temas muito sensíveis, vamos colocar assim. E se você ler ele com calma, você vai percebendo que a autora ela tratou cada assunto desse de uma maneira leve, de uma maneira que fizesse com que nós, enquanto leitores, entendêssemos que não existe relacionamento perfeito, que a gente não tem que ficar preso a um relacionamento abusivo, que a opinião de um e do outro dentro de um relacionamento é importante, que você precisa ser parceiro e parceira dentro do seu relacionamento para que você compreenda e consiga mantê-lo pelo resto da vida. E que os traumas que você traz consigo do passado você tem que resolver, porque isso vai influenciar diretamente na sua vida. E que você nunca abra mão dos seus sonhos. Eu acho que essa é a grande mensagem do Clube do Livro dos Homens. Não é a questão do relacionamento, mas sim você construir, viver e buscar os seus sonhos. Então é dessa forma que eu encerro esse vídeo hoje. Vivam, construam e busquem os seus sonhos. Não vivam o sonho dos outros, vivam o seu. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Trarei uma nova resenha. Então, tchau, tchau. Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima. Beijos.